Lucas é continuado pelo livro de Atos, era uma obra só, obra escrita pela mesma pessoa, Lucas. E agora, na sequência, chegamos no capítulo 1, 57 a 66, onde temos a narrativa do nascimento de João Batista. Lemos. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar a luz a teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de grande misericórdia para com ela e participaram do seu evangelho. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Queridos, a passagem que eu acabei de ler é o registro que Lucas faz do nascimento de João Batista. E fica muito claro que Lucas pretende destacar que João Batista era uma pessoa muito especial. Ele faz isso de várias maneiras. Primeira, quando ele registrou no início do Evangelho o anúncio do nascimento de João Batista. Nós encontramos isto no capítulo 1, de 5 a 23. A que seria mãe de João, Isabel, era já uma senhora avançada em idade, era estéril. O que seria pai de João, Zacarias, era um sacerdote que ministrava no templo, também avançado em idade. Ambos eram justos diante de Deus e oravam por um filho durante muitos anos. Finalmente, Deus ouviu a oração deles e mandou um anjo anunciar o nascimento desse filho. E o anjo disse, então, no anúncio a Zacarias, durante uma ministração no templo, de que aquela criança seria o precursor do Messias, seria alguém que viria diante do Salvador de Israel e que seria grande diante dos homens. Zacarias, apesar de ter passado a vida toda orando por um filho, não acreditou. Ele perguntou, como é que isso vai ser possível? Eu sou velho, minha mulher é estéril. E como castigo, ele ficou mudo até que a criança nascesse. Então, Lucas registrou estes fatos sobrenaturais relacionados com o nascimento de João Batista. Em seguida, ele registra também a ação de Deus na vida de João, ainda no ventre da mãe. Nos versos 39 a 45, nós já vimos o episódio de que João Batista saltou de alegria no ventre da mãe quando ouviu a voz de Maria, a mãe de Jesus, que veio visitar Isabel. E também João, segundo Lucas nos diz, era cheio do Espírito Santo, já no ventre da mãe. E agora, quando Lucas registra o nascimento dessa criança, nascimento que foi anunciado com tantos fatos sobrenaturais e registrado com esse relacionamento íntimo com Deus, de que ele já era cheio do Espírito Santo antes de nascer, no texto que nós lemos, Lucas ainda acrescenta que quando ele nasceu, a maneira como o nome foi dado já indicava alguma coisa sobrenatural. O anjo tinha dito que seria João, mas o pai ficou mudo. Então, como é que a mãe podia saber? A não ser que tenha escrito. Quando quiseram dar o nome de Zacarias para o menino, a mãe disse, não é João. E aí, mas como João? Não tem ninguém com esse nome na tua parentela? Porque esse era o costume dos judeus. Sempre nomear os filhos com o nome de um antepassado. E aí foram perguntar ao pai, e é interessante porque diz aqui que perguntaram ao pai por acenos. Será que Zacarias tinha ficado também surdo, além de mudo? Existe essa possibilidade, porque o texto diz que estavam perguntando por acenos, usando libras, por assim dizer. Sinal para ele, como é o nome da criança? Ele talvez tenha ficado não só mudo, mas também surdo.
E aí quando ele escreve João, aí todo mundo fica maravilhado, não é? Porque a palavra dele bate com o que a mãe disse. E todo mundo fica cheio de temor com relação a isso. E há mais um detalhe, que na hora que ele escreveu o nome de João, seu pai Zacarias então voltou a falar e provavelmente a ouvir. Houve também mais esse milagre, agora reverso. Primeiro ele ficou mudo e agora ele pode falar e ele pode ouvir. Então todas estas coisas, diz o texto, fizeram com que os vizinhos e parentes ficassem cheios de temor e admiração. Está aí nos versos 65 a 66, e todo mundo perguntando, o que vai ser esse menino? Qual o plano de Deus para a vida dele? Porque tem tanta coisa especial relacionada com ele. Um anjo anunciou a escolha do nome, a mãe já era avançada em idade, não podia ter filhos, e agora o pai tinha ficado mudo, passa a falar quando ele nasce. Então, quem vai ser esse menino? O que é esse menino? É a pergunta de todo mundo. E é o que nós pretendemos responder nessa noite, não é? Exatamente qual a importância e o papel de João Batista na história da salvação. Por que o seu nascimento foi cercado de todos estes fatos? Por que esses destaques todos dados na Bíblia a respeito do seu nascimento? E eu quero mostrar 4 coisas a respeito de João, para destacar a sua importância e o seu papel na história da salvação. Primeiro, o seu nascimento, o seu ministério, a sua pessoa, a pessoa de João Batista, representa o cumprimento de profecias muito antigas, lá no Antigo Testamento. Os profetas de Israel falaram a respeito dele, especialmente o profeta Isaías e o profeta Malaquias. O profeta Isaías nos diz no capítulo 40, de 3 a 5, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz que o Senhor mesmo enviará o seu mensageiro adiante dele, antes dele vir visitar o seu povo e entrar no seu santo templo. E o mesmo Malaquias, no capítulo 4, de 5 a 6, diz que Deus anuncia, eis que eu mandarei para vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter o coração desse povo a Deus, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essas promessas, em resumo, elas diziam o seguinte, essas profecias de Malaquias e de Isaías diziam o seguinte, primeiro que Deus haveria de visitar pessoalmente o seu povo. Ele viria em pessoa morar com o seu povo, próprio Deus. E que ele viria como o Salvador de Israel, como o libertador do seu povo, o Messias, o anunciado, ungido. Mas antes dele vir, ele mandaria alguém na frente dele para preparar o caminho dele, preparar a visita. Um mensageiro. E que esse mensageiro seria como uma voz que clama no deserto. Isso significa não somente que ele estaria falando e falando alto, mas também que quase não seria ouvido, porque estava falando no deserto. Esse mensageiro iria preparar o caminho para a chegada de Deus, e aqui o sentido é preparar o coração do povo para a chegada de Deus, e que ele seria como o profeta Elias. Malaquias diz isso, eu vou mandar o profeta Elias. Não é que é uma reencarnação de Elias, como erroneamente se interpreta, porque Elias nem morreu, né? Como é que ele podia ter reencarnado? Elias subiu no céu, numa carruagem de fogo, num redemoinho. Então, só pode reencarnar quem morreu, segundo a teoria espírita. Elias não morreu, então João Batista não é a reencarnação dele. É que João Batista viria no espírito de Elias, que foi um grande profeta, que pregou arrependimento à nação de Israel. Então, esse mensageiro que viria preparar o caminho de Deus, ele seria semelhante a Elias de antigamente, que chamava o povo ao arrependimento, endireitar os caminhos e andar diante de Deus. E mais, que esse mensageiro, a voz do que clama no deserto, que viria como Elias foi no passado, ele haveria de converter o coração de muitos a Deus. Então estas eram as profecias. E agora elas se cumprem em João Batista. João Batista foi o escolhido de Deus como cumprimento de todas estas promessas. Ele seria o batedor, não é? Aquele que vai à frente, abrindo o caminho, anunciando o arauto que anunciava a chegada de Deus. Deus estava vindo visitar o seu povo. E João Batista veio na frente, preparando o caminho para Deus. Os judeus deveriam ter percebido, quando João começou a pregar, que o tempo de cumprimento das profecias havia chegado e que o reino de Deus estava próximo porque o rei estava chegando.
Por isso que João é importante, porque ele marca o início do tempo do cumprimento das promessas e das profecias que Deus havia feito a Israel a respeito da chegada do seu reino e da chegada do Messias. É por isso que o nascimento dele foi cercado de todos estes fatos sobrenaturais, porque ele é o cumprimento dessas profecias. Ele é o cumprimento dessas promessas, ele marca o início do reino, da chegada do reino. A segunda razão pela qual João é tão especial e recebe tanto destaque nos evangelhos é que ele veio para ser uma testemunha de Cristo e de sua obra. Para os judeus, de acordo com a lei de Moisés, a verdade sempre era estabelecida pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. E João veio para ser uma destas testemunhas a respeito de Cristo, de que ele era o próprio Deus vindo, que Jesus era o próprio Deus vindo visitar o seu povo. João haveria de se tornar uma das testemunhas mais importantes a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Porque quando ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele. E ele disse: vejo o Espírito de Deus descendo sobre ele. E Deus lhe revelou: aquele a quem tu vires o Espírito descendo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Messias. E João, então, disse várias vezes às multidões que viriam ou que vieram ouvi-lo pregar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu dou testemunho de que ele é o enviado de Deus, de que ele é aquele que haveria de vir. E Jesus, o próprio Jesus, várias vezes apelou para o testemunho de João. Várias vezes ele disse aos fariseus: vocês não acreditaram em João. Quando João veio pregando arrependimento, vocês não acreditaram no que ele estava dizendo. Por isso que os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus na frente de vocês, líderes religiosos que não acreditaram no testemunho de João. Os próprios apóstolos apelaram para o testemunho de João. Veja, por exemplo, Paulo pregando em Antioquia, capítulo 13 do livro de Atos, 24 a 25, ele diz aos judeus: João veio pregando e anunciando a chegada do Messias, como está escrito. E quando João encerrou sua carreira, o apóstolo Paulo diz, ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E o testemunho de João está aqui registrado nas Escrituras, para que você creia que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Deus mandou alguém na frente de Jesus para preparar o caminho e para ser uma testemunha de confiança, João Batista. É por isso que o nascimento dele, a sua vinda ao mundo foi cercada de todos esses fatos sobrenaturais, porque ele seria, talvez, depois dos apóstolos, a testemunha mais importante de que Jesus, de fato, era Deus que veio visitar o seu povo. A terceira razão que a Bíblia nos apresenta para a importância de João é que ele veio preparar o caminho para o próprio Deus na visita ao seu povo. Com algumas exceções, o coração dos judeus naquela época não estava preparado para receber uma visita de Deus, do próprio Deus em pessoa. Os líderes religiosos haviam criado muitas normas e leis e transformado a religião que Deus havia dado a Moisés numa religião legalista de normas e regras baseada no mérito. Haviam esquecido a graça de Deus revelada no Antigo Testamento. Eles eram hipócritas, políticos e motivados por interesse ganancioso, visavam lucro, exploravam a fé das pessoas da sua época. Assim eram os líderes de Israel naquela época. Os cultos a Deus no templo de Jerusalém haviam perdido o significado, haviam virado formalismo e um negócio, a ponto de Jesus ter expulsado do templo, quando ele veio, ele expulsou do templo os que faziam um negócio das coisas de Deus. Havia muitas ideias erradas sobre o Messias, especialmente sobre a salvação que Israel realmente precisava. Muita gente esperava um Messias político, libertador, um guerreiro. Então, era como se Deus dissesse o seguinte: para que Israel me receba, eu preciso mandar alguém na minha frente para preparar o caminho, porque se eu for do jeito que Israel está, Israel não vai me reconhecer. É nesse sentido que João Batista é a voz do que clama no deserto, é aquele que haveria de endireitar os caminhos do Senhor e preparar as suas veredas. É nesse sentido que ele era como Elias, que tinha que converter o coração de Israel a Deus, preparando o caminho para Deus. Essa era a missão dele. E foi isso que ele fez, João Batista. No tempo certo, ele começou a pregar o arrependimento.
dizendo a toda a nação de Israel: se arrependam, porque chegou o reino de Deus. Se arrependam da hipocrisia, do formalismo, do adultério, se arrependam da incredulidade, vocês se afastaram de Deus, vocês esqueceram a graça de Deus, vocês criaram uma outra religião, se arrependam porque o rei está chegando. Ele pregou isso aos líderes de Israel, pregou ao próprio rei Herodes. Herodes vivia amaziado com a mulher do seu parente, e Herodes finalmente mandou matá-lo por isso, mas só isso parou João, porque até ele ser preso e morto, ele estava pregando arrependimento para a nação de Israel. Se preparem, ele anunciava que era necessário que eles se batizassem como símbolo de purificação, porque o reino estava chegando, Deus estava vindo, e eles precisavam preparar os corações. Ele preparou o caminho, apontando para Jesus como aquele que havia de vir e que tinha chegado. Em quarto lugar, por que João é importante? Vimos primeiro, ele é importante porque representa o cumprimento das antigas profecias que marcam o início da chegada do reino de Deus. Segundo, porque ele, depois dos apóstolos, foi a testemunha mais importante da pessoa e da obra de Jesus. Terceiro, porque ele veio preparar o caminho para a vinda de Cristo, para a vinda do próprio Deus. Em quarto lugar, porque João serviu de referencial para a pessoa e para o ministério de Cristo. Vou pedir licença para contar uma piada que talvez ilustre aqui. Eu não sou muito bom, quando eu escolho minhas piadas, mas eu vou tentar aqui. Diz que lá em Roma deram um carro novo para o Papa móvel, um Mercedes novinho. E o Papa andava com um motorista na frente, o motorista dirigindo e o Papa sentado no banco de trás. E o Papa ficou entusiasmado com o Mercedes e disse para o motorista: vamos trocar de lugar, eu vou dirigir. Aí o motorista sentou no banco traseiro e o Papa foi dirigindo, experimentando o carro novo. Tinha uma batida policial. A polícia barreira para o carro, o Papa baixa o vidro, o soldado olha, aí chama o capitão e diz: capitão, é melhor o senhor deixar esse cara passar aí, essa autoridade passar. Diz: por quê? Diz: imagina só quem ele é, o motorista dele é o Papa. O princípio é, você mede o nível da autoridade pelo nível do motorista, Guardadas as devidas proporções, nós podemos pensar em João Batista da mesma forma. Ele veio para ser o precursor de Jesus Cristo. Ele veio ser aquele que vinha na frente, preparando o caminho de Jesus. E a grandeza de Cristo na Bíblia é medida pela grandeza de João. Não é interessante isso? Jesus disse que não teve nenhuma pessoa nascida entre os homens maior do que João Batista. Que ele era o maior nascido de mulher. Não porque ele tinha feito algum milagre, porque João não fez nenhum. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, mas não fez milagre nenhum, não curou ninguém, não expulsou nenhum demônio, não ressuscitou morto, não curou doentes. Mas ele era o maior que já nasceu de mulheres, de uma mulher. Por quê? Não por causa de sinais e prodígios, porque não é isso que engrandece uma pessoa. Mas porque ele tinha sido escolhido por Deus para essa missão extraordinária, para ser aquele que iria preparar o caminho de Deus entre os homens, o caminho de Emanuel. E não teve ninguém maior do que ele. Então, por se João, que era o precursor de Jesus, era o maior de entre os homens, imagine quem era Jesus. Ou seja, a grandeza de Cristo é medida na Bíblia pela grandeza de João, que foi o seu precursor. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 11, 13, que ele foi o último profeta de Israel. A lei e os profetas profetizaram até João, disse Jesus, até João Batista. Ele é o último dos grandes profetas de Israel. Não há mais profetas como Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, embora apareça muita gente aí querendo ter o título de profeta, mas os profetas e a lei profetizaram até João, disse Jesus em Mateus 11, verso 13. A profecia neotestamentária é outra coisa. Você não tem mais profetas como os grandes profetas, como João Batista. Tal era esse homem. Mas mesmo assim, mesmo na sua grandeza, o último grande profeta, o maior de todos nascido de mulher, ainda assim ele era inferior a Jesus. Ele disse numa certa ocasião: eu não sou digno de carregar as sandálias dele.
Isso era o trabalho que os escravos faziam com o seu senhor. João se considerava menos do que um escravo daquele que haveria de vir. Ele disse: antes que eu nascesse, Jesus já existia. Ele já era, antes de eu nascer. Embora João Batista tenha nascido primeiro, ele sabia que Jesus o antecedia. Porque Jesus é o eterno Filho de Deus. Existia já por toda a eternidade. Ele disse: eu batizo vocês com água, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo do juízo. Então a grandeza de João, especialmente quando Lucas aqui no Evangelho cerca o nascimento dele e mais tarde o ministério de João Batista, com todos esses fatos extraordinários, tem um objetivo apenas: não é exaltar João, mas exaltar Jesus. Porque se João, que era o precursor, era isso, imagine aquele que vem depois dele e para quem ele estava preparando o caminho. Esse é o motivo pelo qual Lucas dá tantos destaques ao nascimento de João Batista, pelo que ele representa na história da salvação. Ele é o cumprimento das profecias que marcam o início da chegada do reino. Ele é a testemunha mais importante de Cristo depois dos apóstolos. Ele veio preparar o caminho do povo para a chegada de Deus na pessoa de Cristo e serve de referencial para a pessoa e ministério de Jesus Cristo, para que nós creiamos. O que nós aprendemos sobre Deus aqui? Porque a Escritura é sobre Deus. As coisas foram registradas não para nos dar informações sobre João Batista, até porque o gênero literário conhecido como biografia nem faz parte da Bíblia. Mas estas coisas foram registradas para que nós aprendamos sobre Deus. E o que é que Deus nos diz aqui? O que é que nós vemos sobre Deus aqui nesse relato? Primeiro, a sabedoria e a profundidade do seu plano. Aqui você está diante de mais uma parte do grande enredo divino da história da salvação. A escolha de alguém muito especial, que viria preparar a sua visita redentora ao mundo. Quem pensaria nisso? Você não encontra nada parecido com isso em qualquer outra religião ou história religiosa. Mas a ideia de que um próprio homem pecador, como você e como eu, seria levantado de entre nós para preparar o caminho para a visita do próprio Deus, a ponto de ele até ter batizado o próprio Filho de Deus. A sabedoria e a profundidade de Deus e o seu amor e a sua misericórdia com a raça humana. Percebemos também a fidelidade de Deus em cumprir promessas, realizar profecias, fazer sua vontade acontecer no tempo dele. João vem como cumprimento de promessas muito antigas. Terceiro, um ponto que vimos também na mensagem anterior a respeito de Maria, como Deus cuida, como ele parece que tem uma intenção toda especial de fazer as coisas diferente da maneira como nós os homens fazemos. A gente quando vê os batedores, né, os precursores, os apresentadores de figuras importantes, você vê o cortejo presidencial nos Estados Unidos, os soldados que vão na frente abrindo a marcha, montados em Harley Davidsons brilhantes, todos vestidos, condecorados de medalha, capacete especial, uma coisa linda. Deus escolhe para ser o seu precursor um nazireu, uma pessoa que foi viver nos desertos, que comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia estranho de pele de camelo, e que estava falando coisas lá perto do Rio Jordão. Esse foi o precursor que Deus escolheu para ele. Seguindo exatamente o mesmo caminho de sempre, que ele sempre fez, fazendo tudo ao inverso do que o homem gosta. O homem gosta de glória, luxo, holofote, majestade, poder, opulência. Deus faz exatamente o contrário, que é para humilhar a soberba humana. E o precursor do Messias é um humilde filho de um sacerdote velho, de uma mulher estéril, das muitas famílias de dentro da tribo de Levi, desconhecido,
só ficou conhecido por causa desse episódio, senão ele seria mais um dos milhares de sacerdotes em Israel, cujo nome nunca apareceria nos livros da história. É assim que Deus faz. Aprendemos o cuidado de Deus na história da redenção, em providenciar evidências, provas, testemunhas acerca de Jesus. Vemos como ele é grandioso, justo e santo, de tal maneira que nós não podemos recebê-lo sem que nosso coração esteja preparado para isso. Apesar de que ele habita com o contrito e abatido, nós precisamos ser contritos e abatidos para que ele possa habitar conosco. E por fim nós aprendemos a respeito da grandeza e da glória de Jesus Cristo, que era maior do que o maior de todos os homens que já nasceram de mulher. Eu concluo dizendo nessa noite a vocês, todos nós, tudo o que é necessário para a redenção da nossa alma já foi realizado. As promessas foram feitas, profecias foram declaradas, todas elas se cumpriram. João Batista veio, realizou o seu ministério, pregou arrependimento e a chegada do reino de Deus. Cristo veio, morreu pelos pecados, ressuscitou dentre os mortos e agora os que creem anunciam a todos a necessidade do arrependimento e perdão de pecados. Como escapará você da ira de Deus se você continua a desprezar os avisos e oportunidades que ele oferece? Não só o testemunho de João Batista, mas dos apóstolos, dos autores da Bíblia e de milhões de cristãos hoje em todo o mundo que afirmam: ele vive, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nessa noite. Prepare o seu coração para que o Rei da Glória venha visitar você, estar com você para todo sempre, lhe dar paz que você procura e o perdão de pecados e lhe livrar da culpa dos seus pecados. Que assim seja. Amém.